Graça e paz, bom dia! Você está no meu devocional diário Porções da Palavra de Deus e o meu nome é Simone Helena e nós estamos meditando nos Salmos de Romagens. Os Salmos de Romagem, eles fazem parte do inário do povo de Israel, que eles cantavam esses hinos na subida para Jerusalém, no período das festas. Eles iam os homens judeus, eles tinham a obrigação de ir 3 vezes ao ano a Jerusalém, na época da festa da Páscoa, na festa Pentecoste e na festa dos Tabernáculos. E ali eles se reuniam, isso tudo para adorar a Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas durante aquele período. E eles iam com a sua família, formavam um grupo de romagem, e naquela caminhada a pé, distante, eles iam louvando, cantando ao Senhor. Então você pode ver aí na sua Bíblia que está escrito assim, ó, salmos de romagem, cânticos de peregrinação, cânticos de degraus. Por que de degraus? Porque realmente Jerusalém é uma subida e quando chegavam naquela época no templo, né, que o templo não existe mais, infelizmente, quando chegavam naquela época no templo, havia 15 degraus. Então, assim, dá a ideia de que, além da subida, que era Jerusalém é no alto, é realmente uma subida, é realmente um morro, eles ainda teriam que subir mais os degraus do templo. E esses hinos, eles iam cantando nessa caminhada. Nós já estamos quase chegando a Jerusalém através dos louvores, porque nós estamos lendo o Salmo 132 desde segunda-feira. Hoje é uma quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, e nós estamos no trecho final do Salmo 132. Ele é o maior louvor dos cânticos de romagem. E hoje nós vamos estar lendo do verso 1, não, do verso 11, perdão, ao verso 18. Vamos lá. O Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos teus descendentes do teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que eu lhe ensino, também os filhos deles se assentarão no teu trono para toda a eternidade. Pois o Senhor estabeleceu Sião com a vontade de constituí-la sua morada. Este será sempre o lugar do meu repouso. Ali residirei, porque assim eu o desejei. Abençoarei copiosamente suas provisões e de pão saciarei seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e seus fiéis a celebrarão com grande júbilo. Lá eu promoverei o renascimento do vigor de Davi e farei resplandecer a luz do meu ungido. Cobrirei de ignomínia os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Até aqui, assim encerra o Salmo 132. Nós estamos vindo numa caminhada desde segunda-feira meditando no Salmo 132, que é um salmo anônimo, mas que fala de Davi, do sonho de Davi, fala de Salomão e toda essa questão da arca e do templo. O salmista, ele traz, a ideia que se dá é que esse salmo ele foi escrito no período que o templo ficou pronto e o templo ele foi consagrado ao Senhor. Porque ele começa falando assim, Senhor, lembra-te, favor de Davi. Porque se você quiser acompanhar tudo direitinho, volta o vídeo anterior da segunda-feira. E ali eu vou contar a peregrinação da arca do Senhor e por que Davi tinha muito cuidado com a arca e queria muito que a arca tivesse um lugar certo. A arca ficou durante muitos anos abandonada, muitos anos esquecida. Saul não lembrou da arca em nenhum momento. E Davi, a primeira coisa que ele faz como rei é que a arca tem um lugar certo. E ali o Senhor fala com ele, que ele compra a eira de Araruna. Tem toda uma história que eu não vou contar aqui hoje, não vou ficar repetindo, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. E ele consegue levar a arca e constrói um tabernáculo novamente, que havia sido destruído até, além de tudo, ainda tinha essa questão. E a arca fica numa tenda.
Ali ele constrói aquela tenda e a arca fica ali durante alguns anos e o coração dele queima, que ele fala assim, Deus, eu tenho uma casa, mas o Senhor mora numa tenda. O Senhor fica numa tenda, as pessoas sobem a Jerusalém para te adorar numa tenda. Então ali Deus dá a Davi a planta do jeito que o templo deveria ser feito e fala para Davi que ele não construiria esse templo por causa dos pecados de sangue. Ele matou muitas pessoas. Ele era um guerreiro e um guerreiro não poderia jamais construir algo santo para o Senhor. E Deus determina que Salomão vai construir esse templo. Então nós vimos ontem que Salomão constrói esse templo e Salomão consagra esse templo ao Senhor. Está lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 6, capítulo 7 e diante. A consagração, nós vemos, é um texto bastante lido, que é a Shekinah do Senhor descendo sobre a casa, né? Depois da oração de Salomão. Salomão ora, Salomão entrega a Deus e realmente, literalmente, a presença do Senhor desce sobre aquele lugar, desce sobre aquele templo e a habitação do Senhor que existe até hoje. O Muro das Lamentações em Israel é o que ficou de pé daquele templo vultuoso, aquele templo lindo que Deus estabelece e dá na mão de Salomão. E ali, Salomão faz 3 orações, que nós estudamos ontem, com a beleza toda dessas 3 orações. Mas hoje a gente vai falar sobre, a partir daí, que Salomão, ao final das 3 orações, ele fala o quê? No verso 10. Por amor do teu servo Davi, não rejeite. E ele continua. Aí a palavra do Senhor fala, e o Senhor determinou, ele fala a Salomão. Perdão, gente. Salomão fala ao Senhor. O Senhor determinou uma promessa a Davi. Salomão lembra a Deus o que Deus tinha falado. Um juramento firme que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono. Então, Salomão, no final da sua oração, ele lembra a Deus que Deus tinha feito uma promessa para Davi. Aonde está escrita essa promessa? Está justamente no livro de 2º livro do Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16 certinho, traz esse texto. 2º Samuel, deixa aqui que eu marquei para a gente ler o versículo 16 só. 2º livro de Samuel, capítulo 7 em diante, mas o versículo 16 fala assim, 15 e 16. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, mas retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho, porque a gente vai ver que Saul pecou. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono será estabelecido de eternidade. Deus fala a Davi que ele daria o trono para sempre. E da palavra, o salmista traz a lembrança depois que tudo aquilo que Deus prometeu a Davi, ele cumpriu. Aí a palavra do Senhor fala que Salomão fez 3 orações, que está do verso 7 ao verso 10 desse capítulo. E Deus responde às orações de Salomão. Como que ele responde? Verso 12. Primeiro ele lembra a Salomão que realmente ele estabeleceu um trono a Davi. E ele fala, se os teus filhos guardarem a minha aliança. Essa era a regra. Deus estabeleceria para sempre um trono físico, humano, para sempre. Se os filhos de Davi, os descendentes de Davi, guardassem a aliança. Então ele fala, se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que eu ensino, também os filhos deles se assentarão. Então nós vemos ali em 1 Crônicas, capítulo 28, Josafá ainda sendo descendente, mas o trono de Davi terreno foi se esvaindo por causa dos pecados dos filhos. Primeiro, Salomão se desvirtua com as mulheres pagãs e abandona toda a lei judaica. O filho de Salomão, Roboão, cai em desobediência, pecado, quer fazer tudo segundo sua vontade, e as tribos são divididas em tribo do norte e tribo do sul. Os descendentes aí, os que ficam no norte, passam a não ser mais descendente de Davi, vai sendo um rei em cima do outro, mais pagão do que o outro.
E quem está em Judá, descendente de Davi, começa também a se corromper, até que Deus levanta Nabucodonosor para disciplinar esse povo todo. E nessa coisa toda do pecado de Judá, a arca some. E o texto fala do sonho de Davi. O que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro, que Deus responde a oração. Deus respondeu a oração de Davi. Deus realizou o sonho de Davi, que era a construção de uma casa para ele. A arca ficou naquele lugar, no templo que Salomão construiu, até o momento que o povo entrou numa desobediência total, numa apostasia total, até o momento que o povo quis fazer o que segundo o seu coração e não seguir os preceitos de Deus, e Deus disciplina o povo. Quando Deus disciplina o povo, a arca desaparece e nunca mais foi encontrada. Nós até hoje não sabemos o que aconteceu com essa arca. O templo que era o sonho de Davi foi destruído completamente. O sonho e a realização de Davi veio por água abaixo por causa dos pecados dos seus descendentes. Mas Deus responde à oração. Ele fala de Salomão: se vocês me obedecerem, eu vou dar pão ao seu descendente, eu vou dar repouso ao seu descendente, as minhas copiosas bênçãos virão sobre seus descendentes, eu estarei presente. É só ler o Salmo 132 todo. E o que eu quero dizer para nós hoje? Deus responde a oração. Deus responde a oração da minha avó. Deus responde a oração dos meus pais. Deus responde a minha oração. As orações são levadas de geração para geração. A palavra do Senhor fala que as bênçãos seguirão até a 4ª geração daqueles que me obedecem. E se a gente observar, Deus honrou Davi, Deus honrou Salomão por causa de Davi, Deus permitiu Roboão ficar por causa de Davi, e Deus permitiu até a 4ª geração. Depois veio assim, ó, Asa ficou, Josafá ficou. Aí veio todos os que se levantavam, tinham que se levantar crendo em Deus, não por causa do que Deus tinha prometido a Davi, porque eles vieram assim, ó, em pecado um atrás do outro. Mas Deus, assim, eu tô falando terreno, mas Deus tinha uma promessa espiritual. Qual era a promessa espiritual? Que o descendente de Davi existe hoje na nossa vida, que é Jesus Cristo. Porque o terreno, quando Nabucodonosor invade, acabou o reinado de Judá, acabou os reis de Israel. Não existe nenhum descendente físico de Davi, por causa dos pecados que vieram. Mas existe um descendente que é a raiz de Davi, que é Jesus Cristo. Jesus é filho de Davi. Então, Deus cumpriu a promessa dele. Deus nunca deixou de cumprir a promessa dele. Deus nunca deixou Deus nunca quebrou a aliança dele com Davi, mas os filhos de Davi que quebraram. Por isso que não há rei em Israel, porque os homens quebraram a aliança com Deus, mas Deus jamais quebrou essa aliança, porque no dia que o anjo Gabriel apareceu a Maria, essa aliança foi restabelecida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós vemos aqui que Salomão faz 4 orações, que Deus venha, entre na sua casa, e Deus entra. A palavra do Senhor fala que a Shekinah do Senhor desce. Ele fala: Senhor, que os sacerdotes sejam revestidos de justiça. E ele fala: Senhor, que as pessoas tenham a alegria e que o Senhor não me rejeite. Aí Deus fala para Salomão: eu vou entrar na minha casa, pois escolhi Sião. Isso está no verso 13. Eu vou entrar na minha casa, pois escolhi Sião para ser minha morada. Eu vou abençoar seus sacerdotes, porque eu abençoarei com copiosas provisões, saciarei de pão aos pobres, ou seja, toda a alegria do pobre é o pão, né? Ele fala: eu vou enviar copiosa provisão, eu vou saciar os pobres. E ele fala para o sacerdote: eu vestirei de salvação seus sacerdotes. Ele responde todas as orações de Davi. E aí, de Salomão. Aí, Salomão fala assim: não me rejeites, Deus. E quanto a Salomão, ele fala que ele cobrirá de graça toda a Salomão e a coroa de Davi. E ele diz que Salomão, tudo isso vai acontecer se Salomão obedecer, se os filhos obedecerem. É um texto grande, é um texto longo, a gente já está 3 dias falando dele, mas ele só tem uma palavra. Ele nos ensina a orar. Ele nos mostra que Deus responde às nossas orações.
O Salmo 132 é um salmo de resposta de oração que nós podemos ver hoje. O Senhor, a coroa de Davi não se perdeu, está hoje em Jesus Cristo. Isaías capítulo 11 mostra a raiz de Jessé. As bênçãos, a sabedoria, a santidade, tudo isso está sobre Jesus Cristo. Então Deus, ele ouve a oração, Deus responde a oração, e se as orações que nós fizemos caíram por terra ao longo do tempo, foi por causa do pecado da nossa família, da nossa casa. Então nessa manhã, eu venho orar com você. Que Deus abençoe a sua geração. Que Deus abençoe os seus filhos. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe. Eu tenho um livro publicado que fala sobre herança do Senhor, sobre aqueles que falam, ensinam uma herança compartilhada, né? O nome do livro Gente, eu escrevi o livro, esqueci, já tem um tempo publicado. Compartilhando uma herança espiritual. Que herança espiritual é essa? Que a minha avó, era ela uma serva do Senhor, e ela teve muitos filhos, e ela tinha muita dificuldade que todos esses filhos permanecessem na casa do Senhor. Mas ela fazia algo todos os dias, ela orava mais de 1 hora por cada filho, por cada neto e por cada um que viria. A minha avó faleceu tem mais de 80 anos, e se eu falar para vocês que as orações dela, nenhuma se perdeu, os filhos dela, alguns realmente morreram longe do Senhor, mas os netos estão aqui. Eu sou neta da Dona Lídia. E os bisnetos, tem bisneto pastor. E os tataranetos já estão caminhando na casa do Senhor. Então, ela compartilhava com seus filhos o que ela havia aprendido da palavra do Senhor, assim como eu compartilho com vocês nesse vídeo. Ela compartilhava com Deus a tristeza dela de ver os seus filhos longe da casa do Senhor. E Deus honrou, ela orava por cada nome, ela falava o nome de cada filho, ela falava o nome de cada neto. Naquela época, quando ela faleceu, e ela ainda não tinha bisneto. Mas eu não consigo lembrar, porque tem muitos anos, se ela tinha bisneto, mas ela orava falava o nome de cada filho e de cada neto. E falava o problema que cada um tinha. Ela ficava horas de joelho. Quando ela levantava dali, tinha uma poça de lágrimas. Mas a minha mãe, que não era cristã, quando eu já era adolescente, minha mãe não era cristã, eu aceitei Jesus. Eu e minhas irmãs aceitamos Jesus primeiro que minha mãe. A minha mãe veio aceitar Cristo, eu já tinha mais de 20 anos. Mas a minha mãe, todos os dias, ela orava com a gente. Mesmo não indo na igreja, mesmo não colocando um pé na igreja. Ela orava. Por que ela orava? Porque ela aprendeu com a mãe dela. Então ela compartilhava conosco uma herança espiritual. Ela orava conosco todos os dias. Porque uma vez eu perguntei para ela, por que a senhora ora se a gente não vai na igreja? Ela, porque eu aprendi com a minha mãe. Então, o primeiro convite que eu tive na minha vida de entrar numa igreja, eu aceitei Jesus, porque eu já ouvia falar desse Jesus. E minha mãe veio se converter, eu já tinha mais de 20 anos, quando ela entrou na igreja e aceitou verdadeiramente o Senhor como Salvador da vida dela. A minha mãe partiu no Senhor crente, cristã. Mas isso é fruto do quê? Das orações. Davi orou a Deus pelos seus descendentes e Deus guardou até a 4ª geração. Daí em diante, cada um seguiu o seu mau caminho, o caminho que quis, mas a promessa que Deus fez a Davi não caiu por terra. Jesus é descendente direto de Davi. Jesus é a raiz de Davi. E eu, nessa manhã, eu convoco a você, cristão ou não, indo na casa do Senhor ou não, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos descendentes, que o Espírito Santo de Deus habite dentro da nossa casa, como habitou na vida da minha avó, como habitou na vida dos meus tios, como habitou na minha vida e como habita na vida dos meus que vão vir para frente. Por quê? Quando entregamos a nossa família na mão do Senhor, o inimigo não entra. O problema foi que Salomão se desviou, e com o desvio de Salomão todos os pecados seguiram ele. Mas se Salomão tivesse permanecido diante do Senhor firme em oração e não pecando,
a história seria outra completamente. Então eu convoco você a aceitar o Senhor como suficiente Salvador da sua vida hoje, para que a sua família seja uma família enraizada diante da presença do Senhor e longe de tudo isso que o mundo vem entregar a cada um de nós, toda malignidade, nós viemos subindo os degraus de orações e a gente tem visto como o Senhor guarda, como o Senhor protege, como o Senhor sara, mas Deus guarda aqueles que estão debaixo das suas asas. Salmo 91, todo mundo conhece, hein? Aquele que mora debaixo das asas do Altíssimo. Então a gente precisa morar. Aquele que habita o quê? A gente só fala, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, né? Não, aquele que mora debaixo das asas do Senhor, é esse que é guardado pelo Senhor. Amém? Deus, nessa manhã eu venho te entregar os meus familiares todos nas tuas mãos. Eu venho entregar, Senhor, os familiares daqueles que estão ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus, visita a família, visita a casa, visita o lar. Senhor, tira os vícios, tira as drogas, tira tudo aquilo, Senhor amado, que vem sugando a alma, a alegria dessa família. Senhor, Espírito Santo de Deus, venha entrar em cada casa nesse momento. Venha responder a nossa oração nesse momento, como o Senhor respondeu a oração de Salomão, enviando pão, enviando a graça, enviando a bênção abundante. Senhor, o Senhor esteve respondendo todas as orações de Davi, realizou o sonho de Davi, realiza os nossos sonhos nessa manhã, entregamos nossos sonhos da nossa família, da nossa casa nessa manhã a Ti, Senhor. Entra com providência, Senhor, envia o alimento, envia o sustento, envia a provisão, envia a Tua graça sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casa, sobre, Senhor, aqueles que ouvirão essa palavra, sobre aqueles que receberão orações através dessa palavra, Senhor. Que as Suas promessas, elas não caem por terra. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre as Suas promessas na vida daquele que está ouvindo, cumpre as Suas promessas na minha vida. Entra, Senhor, salve e liberta cada filho desviado, cada marido desviado, cada esposa desviada, cada filho, Senhor, neto que está longe da Tua presença, que volte para os Teus atos, que o inimigo não destrua como foi destruída a casa de Davi, que o inimigo não tenha poder, Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado, e acima de tudo, aquele que vive e reina para sempre, a raiz de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único suficiente Salvador, entre na nossa vida hoje, trazendo salvação para todo sempre. Amém. Se essa palavra entrou no seu coração, se essa palavra traz a diferença sobre a sua vida, eu peço que você compartilhe com outras pessoas. Tem pessoas que não leem a Bíblia, tem pessoas que elas têm dificuldade de entender a Bíblia. E eu estou aqui lendo com você, tirando dúvida. Eu sei que é muito rápido, eu falo muito rápido porque é muito conteúdo. O Antigo Testamento é muita história. Então a gente precisa saber o fundo histórico para entender as coisas. E eu tento passar de uma forma mais rápida possível para você. Se você passe esse vídeo. Eu conheço uma amiga que ela não lê a Bíblia, mas ela precisa ouvir essa palavra. Compartilhe para que a palavra do Senhor possa ser propagada. E amanhã a gente vai estar lendo Salmo 133 para chegar já a Jerusalém, né? Falta só o 33 e o 34 para a gente fechar o grupo dos Salmos de Romagem. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.